Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, cá estamos de volta depois de 2 semanas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao programa Conta-me Coisas, um programa da Rádio Transforma Online. Para quem não me conhece, eu sou Andy Wagner. Sou terapeuta, psicanalista, filósofo, especialista em sexualidade humana e também em direitos humanos LGBTI. Como terapeuta, eu sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. O que significa isso? Eu já expliquei em vários programas, mas basicamente o desenvolvimento humano, que por consequência dá o reposicionamento pessoal, advém do conhecimento do inconsciente, daquilo que quase ninguém conhece e não conhecem sequer os mecanismos mais básicos do funcionamento da nossa mente, os nossos mecanismos mais básicos, que nos levam a escolhas, não é? Em todas as esferas da nossa vida, que vêm a dar, normalmente, como consequência, dores, frustrações e sofrimentos. Bastaria que eu conhecesse alguns mecanismos básicos que me levam a estas escolhas que eu, durante toda a minha vida, venho fazendo, né? E que me vem trazendo sofrimentos e frustrações, bastaria que eu conhecesse os mecanismos que me fazem, não é? Chegar a essas escolhas que normalmente não são sequer entendidas como escolhas, porque normalmente elas acontecem de tal maneira, elas são escolhas inconscientes que fazem parecer que simplesmente eu sou vítima da própria vida, como se a vida não fosse eu vivendo-a, não é? Sou vítima da vida, sou vítima do meu karma, não é? É a vontade de Deus, cada um, né? Responsabiliza alguma coisa fora de mim, a fatalidade, simplesmente, não tenho sorte ou qualquer coisa assim, apenas resultado do não conhecimento de mecanismos básicos do funcionamento da nossa mente. É tão básico, mas é tão básico que muitos desses conhecimentos básicos se vulgarizaram de tal maneira que perderam a credibilidade. Olha, vejam só. É tanta coisa, tantas terapias, tantas coisas, tantas coisas, que estes conhecimentos básicos se banalizaram, né? Se banalizaram e tantos métodos, não é? Isso foi banalizar, o que faz com que o desconhecimento perpetue-se. E é um problema isso. Então, basicamente, isso é o que eu faço de forma, né, simples, razoavelmente simples, mostrar, né, olha aqui, né, isso assim, o mecanismo funciona assim, vê-lo, senti-lo, apalpá-lo, aí ele deixa de ser uma fatalidade, passa a ser um mecanismo conhecido que eu posso, então, mudar, quebrar, reconstruir, desconstruir, enfim, e produz, então, profundas mudanças. Muito bem, isso é o que significa ser terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Muito bem, feita a minha apresentação de todos os programas, vamos ao que temos hoje. Hoje nós temos língua portuguesa inclusiva. Muito bem, vamos tratar da questão da língua portuguesa inclusiva. A inclusividade não é um fenômeno, a inclusividade linguística não é um fenômeno só da língua portuguesa. É um fenômeno de quase todas as línguas do mundo, é um fenômeno antropológico civilizatório.
este fenômeno antropológico civilizatório vem sofrendo grande resistência. Há muita resistência. Em alguns lugares, muito mais, em outros lugares, menos, mas em amplo espectro, vem sofrendo grande resistência. Todos os argumentos que eu ouço contrários à linguagem inclusiva, eu não encontrei ainda nenhum, e aqui deixo para que qualquer ouvinte o faça, né, por escrito, né, mande a sua argumentação, se for contrária, claro, a ver se esta argumentação venha a ter outro alicerce que não o que se tem em todas as demais argumentações que se tem contrárias à questão da língua inclusiva, certo? Que é a introdução, por exemplo, simples como eu costumo fazer aqui. Boa noite a todos e a todas. Às vezes não coloco nem sequer o gênero neutro, porque nem todas as pessoas são do gênero masculino, gênero feminino. Tem pessoas que não se enquadram em nenhum deles. E essas pessoas também, por que não é? Se dirigir também a elas especificamente, né? Então, pelo menos, boa noite a todos e a todas, ou situações como boa noite a todas as pessoas aqui presentes, né? A linguagem inclusiva. São muitas formas de fazê-lo de maneira muito simples, sem esforço nenhum. Não custa trabalho absolutamente nenhum ser inclusivo na linguagem, tanto escrita como falada. E não há necessidade de usar nenhum X impronunciável, não é? Nada muito inteligente, aquela história do X, na escrita até, pronto, né? Mas não se consegue falar aquilo, então existem outras formas mais adequadas de se adaptar à língua a esta não generalização do todo no masculino. E o grande argumento que sempre se tem, que sempre se ouve, é o argumento da regra da língua portuguesa. Eu nunca vi nenhum outro. São variantes deste argumento. É uma regra da língua portuguesa. Existem todas as formas, já vi muitas formas deste argumento ser colocado, de forma debochada, irônica, de forma séria, pronto, enfim, mas o argumento basicamente é este. Existe uma regra na língua portuguesa, inclusive usando a falácia da autoridade do tempo, essa falácia, não é? Já é assim, como se por ser assim há 2000 anos, não quer dizer que não possa deixar de ser. Isso é uma falácia, né? Esse é o argumento falacioso. Mas que a língua é assim, a língua se estruturou assim, e na língua portuguesa, quando se diz boa noite a todos, já é da regra da língua portuguesa que se está, então, englobando a todos, né? Não precisa dizer a todos e a todas, muito menos a todos, a todas e a todes, por exemplo. Certo? Bem. Eu posso explanar muito sobre isso, um pouco, mas me parece bem preocupante como é que as pessoas não percebem, né, o que está aí, o que é, e como argumentar contrariamente a este argumento, né? Às vezes são favoráveis à língua inclusiva, mas não sabem argumentar por quê, né? E quando são contrários, tampouco conseguem conceber por que são contrários. Então, todas essas questões. Então, vamos lá. Vou aqui, de forma bem simples, explicar por que da questão da língua inclusiva e por que eu, particularmente, sou totalmente favorável a esta metamorfose, né? A este fenômeno metamorfótico linguístico, antropológico, né? E que não resisto nada, minimamente, a isso, muito pelo contrário, aderi a este fenômeno, não é? E já uso a língua inclusiva. E por que eu faço? E onde estão as razões dos contrários a isso, não é? Bem, normalmente,
Primeiramente, nós temos que aqui entender uma coisa. Existe sempre um fator conservador nos que estão contrários, né? Porque há o descuido, não é? Em que nós não podemos, não temos como, porque querendo ou não, sendo contrário ou não, eu não tenho como deter as mudanças da língua. Quando a gente olha uma flor, eu não vejo flor desabrochando, não é? Se eu ficar olhando para a flor uma hora, a flor continua absolutamente igual. Não mudou nada, absolutamente nada, 1 milímetro. Não mudou. Ela continua igual. Se eu continuar olhando para a flor 3 horas, vai continuar absolutamente igual. Não muda nada. Certo? Não mudou nada. Ela está estática. Ela está congelada. Essa é a impressão que nós temos. Basta colocar uma máquina, né, como se faz a coisa mais linda aqui, né? 3, 4 dias, não é? A máquina vai filmando, não é? Depois se passa aquilo em alta velocidade e se vê todo o movimento, né, durante os dias de desabrochar, inclusive o murchar e o secar da planta. Ou seja, nós percebemos que não houve um único instante em que a flor, a planta, a flor, não estivesse em movimento. Em nenhum único instante. Só que seus movimentos são tão lentos que 3 horas olhando, a gente não consegue perceber, não é? O movimento que a planta fez ali. Nós não percebemos. Parece que ela está congelada. O mesmo acontece com a língua, certo? Se nós formos ver um filme feito nos anos 40, por exemplo, uma novela, não uma novela de época, uma novela da época, né, que foi refletir ali a situação na década de 40, não precisa nem ser tanto, na década de 70, uma novela daquelas antigas brasileiras, da década de 70, nós vamos ver que a língua portuguesa era diferente, eles falavam diferente. Ai, que engraçado como eles falavam, olha que engraçado como eles falavam. Falavam diferente, né? E nós só nos damos conta disso quando vamos lá e vemos, não é? Nós não temos como nos dar conta do processo acontecendo. Às vezes, esses processos são mais acelerados, como é o que está acontecendo. Aí, então, sim, pode haver resistências. Quando esse processo não é acelerado, não há resistência. Mesmo quando este processo, aí vem a resposta, está formando e formatando as regras da língua. Não é? Que aí está a resposta. Quando alguém disser é uma regra da língua portuguesa, há que se perguntar que razões foram as que existiram para que esta regra se consolidasse. Responde-me, por favor. Simples assim. Pergunta, vou repetir. Se o argumento for é uma regra da língua portuguesa, seja lá como esse argumento for posto, na forma mais pomposa, né, ou mais irônica, debochada, seja lá como for posto o argumento, a pergunta que temos que fazer é: explique-me, por favor, como se consolidou essa regra. Certamente a pessoa não vai saber responder, né? Porque este argumento é alicerçado no desconhecimento, na ignorância. Portanto, preconceito. É o preconceito ali, não é? Um conceito, não é? Que, na verdade, não é alicerçado no conhecimento, portanto, conhecimento não está, é um pseudo-conhecimento, não há conhecimento, portanto, esse conhecimento, ou seja, este conceito, ele está antes do conhecimento, portanto, um preconceito. Certo? Essa é a razão. Nós temos que entender que, claro, que há uma regra que se estabeleceu na língua portuguesa e que alguns, inclusive debochadamente, dizem, chamam os outros de ignorante, de que essa é uma regra da língua portuguesa que já abrange tudo, não é? Gente, pelo amor de Deus, como não ver quais foram as razões na formação da língua, no construto da língua, na construção da língua, não é? Inclusive na sua passagem do latim para a língua
português, onde no latim, inclusive, havia o neutro, né? Pouco do neutro ficou na língua portuguesa. Aquilo, isto, né? Ali são coisas ainda do neutro, né? Tem o aquele, o aquela, mas nós temos o aquilo, este, esta, o isto, né? Alguns resquícios ficaram do neutro, certo? Mas já está mesmo o isto, né? É masculino, é entendido como masculino, né? Não é entendido como neutro, né? Mas vem dali o aquilo, né? Pronto. Então, a pergunta, ou seja, como é que uma língua se estrutura, como uma língua se constrói? É óbvio que a língua é um resultado, é a consequência de como aquela sociedade que a moldou, não é? que, a, que, a, que a reformou, que veio lá do latim, no caso do latim, né? que veio para o galego, que do galego veio para o português, não é? Pronto, como é que isso foi como é que isso foi se metamorfoseando, não é? E claro, não é por nada que existe uma disciplina, um estudo linguístico que é a paleolinguística, a antropologia linguística, por exemplo, estas áreas do estudo da língua, que justamente é através da língua, da observação da língua e do seu, né, do presente, indo para trás, para trás, para trás, vai se pegando a língua portuguesa, por exemplo, a portuguesa vai se indo ao século XIX, ao século XVIII, ao século XVII, ao XVI, ao XV, ao XIV, ao XIII, ao XII. Ao XII é quando ela surgiu, né? Porque, então era aí do galego, português, depois já então veio já era o português mesmo, mas daí vai se para o galego, português, vai indo até chegar o latim, e do latim vai se indo para trás, para trás, para trás. Vai se vendo como as pessoas viam o mundo, como as pessoas entendiam a estrutura da sociedade, como é que as suas sociedades eram construídas. Basta se pegar textos do século XIV, da língua portuguesa, e vai se entender só pelo texto muito de como a sociedade era construída, porque as pessoas retratam isso na forma de construir a língua, inclusive nas suas regras gramaticais. Então, diante disso, a pergunta é: por que será que se estabeleceu como sendo o masculino o que abrange tudo? Gente, pelo amor de Deus, não é possível, não é possível. É, 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 não é necessário, né, muita, muita, muitos ticos e tecos, não é? Não é necessário muito virtuosismo mental para se perceber, mas espera, o que é causa, o que é consequência, não é? A língua é a consequência. Sempre foi. A língua é a consequência. Tanto que ela é arte também, não é? É através da língua que eu volto e percebo como é que aquela sociedade pensa. Inclusive no decorrer das, não precisa nem muito longe, das décadas, não é? As gírias, as regras que vão, e pronto, as mudanças ortográficas, as mudanças gramaticais, as mudanças estruturais. Tudo isso vai fazendo com que eu entenda como é que aquelas pessoas estão pensando e vendo o mundo, certo? Então é óbvio, gente, que a questão da língua inclusiva será uma necessidade em função das mudanças sociais, conceituais e antropológicas profundas que estão acontecendo. Não há como parar este fenômeno e não há como não querer que este fenômeno se reflita no modo das pessoas falarem. Claro que há as pessoas conservadoras, as pessoas que não estão dispostas e não têm maleabilidade, são rígidas, rijas, né? E não conseguem, né, se flexibilizar ao novo, né?
e ali estão todos os seus preconceitos e todas as suas coisas, não é? E não é machismo que na língua portuguesa, esse é um argumento muito forte, é uma regra da língua portuguesa, já está ali, já estão incluídas as mulheres. Meu Deus do céu, aqui são argumentos muito comuns e de fato, de bastante, bem pouco, são pouco inteligentes, né? Não são lá, assim, brilhantes realmente esses argumentos, né? Porque é óbvio, né, que se trata de uma sociedade onde, sobretudo, tem um outro fator aqui que agora me lembrei, que é justamente a formação das nossas línguas modernas, não é? O português é uma língua razoavelmente nova, mas depois da queda do Império Romano, a ascensão do cristianismo, surge, então, as nossas línguas modernas, o francês e seus dialetos, o italiano e todas as línguas dali, a Romênia e Portugal e Espanha e suas línguas e tudo mais, vão se... com uma preponderância muito grande de uma concepção cristã de sociedade e de uma concepção cristã de fala, de língua, né? Onde se traduz na língua as coisas que são concebidas na mente, não é? Então, é perfeitamente cabível que numa plateia exista 30 homens e 250 mulheres e que, por acaso, não se usa, não se criou a regra gramatical de que prevalece a maioria. Esta regra nunca se criou. Né? Por que nunca se criou? Porque nunca, em nada significativo, inclusive quantitativamente, havia a presença de mulheres. Onde seria necessário referir-se, né, desta forma? Né? Não havia, porque só agora, recentemente, as mulheres chegam a situação de que pronto, né? Já as coisas precisam ser diferentes e a língua vai começar naturalmente, ela vai começar a se metamorfosear, né? E, obviamente, essa é a razão. Onde seria, por quê? Não é? Mas engraçado que a regra se deu de tal maneira, não é? Tem que olhar antropologicamente, não é? Mesmo já, então, hoje, onde é possível que nós tenhamos uma plateia de 250 mulheres e 30 homens, prevaleceria dizer boa noite a todos. Porque se eu disser boa noite a todas, não é? Eu estou excluindo os homens, mas não estou excluindo as mulheres se disser boa noite a todos, até porque as mulheres não tinham necessidade nenhuma de sequer serem citadas. Isso é histórico, isso é antropológico, isso é um fenômeno. Inclusive, existem algumas coisas muito interessantes, eu até já em algum programa, eu me lembro que já me referi a isso. Por exemplo, é tão engraçado isso, é tão incrível isso, que há muito pouco tempo nós passamos a ter embaixadoras. Passamos a ter cônsules mulheres e presidentes e primeiros ministros, primeiras ministras mulheres. Só agora, muito recentemente, né? Mulheres, né? Imagina, onde seria necessário, quando há pouco tempo atrás havia mulheres CEO, né? Mulheres diretoras de grandes empresas ainda. Hoje não é assim tão comum. Isso é tão óbvio que eu não consigo nem explicar. Não é? É tão claro, é tão óbvio, né? A situação das mulheres em relação, e eu não sei como é, claro, é óbvio que muitas mulheres, grande parte, inclusive de uma grande parte delas, que elas também estão ali, tadinhas, meio ceguinhas, né, na sua própria condição, né? Pronto. E defendem, inclusive, essa questão de são professoras de língua portuguesa, né? Não são professores. Né? Pronto. Mas então, por exemplo, o caso, né, nunca se teve uma embaixadora. Tanto que na língua portuguesa existia a palavra embaixador e a palavra embaixatriz. A embaixatriz só sempre foi a esposa do embaixador, como é o caso da consuleza. A consuleza não é a cônsul, ela é a esposa do cônsul.
Havia uma palavra, a língua criou em função do quê? Daquilo que eu coloquei, em função do processo antropológico. Nunca uma mulher seria embaixadora. Todas as mulheres seriam as mulheres dos embaixadores, as embaixatrizes. Quando uma mulher se torna embaixadora, e o marido é o quê? O embaixatriz? Tal é a situação patética de como se estabelecem regras, não é? Numa língua em função da estrutura de pensamento, da estrutura social, da estrutura antropológica da sociedade que se reflete na língua, e não o contrário, certo? Então, nós sequer, hoje, a gente quer dizer, nós brincamos, né? A presidente, o primeiro damo, porque sequer, não é, se pensou que um dia haveria uma presidente mulher, porque as mulheres eram sempre as esposas dos presidentes, tanto que se criou uma palavra específica para definir as esposas dos presidentes, as primeiras damas. Nunca se pensou que uma mulher seria a presidente. E o que faz o primeiro damo? Elas tinham funções de primeira dama, né? De primeiras damas, não é? A mesma coisa a embaixatriz. Nunca se confundia. A embaixatriz não é a embaixadora. Mas nós temos o embaixador e a embaixatriz, e a embaixadora. O que o marido é? Né? O embaixatrizo, tal é aqui visível como a língua, as regras se constroem a partir da realidade vivida. Então é por isso que nós temos a predominância do masculino na generalização. Esta é a razão antropológica, histórica, para que a regra da língua portuguesa tenha se consolidado desta maneira. Portanto, é óbvio que esta regra terá que ser, e será, né, pela força do fenômeno antropológico, ela será modificada. Não tem dúvida disso. Ela terá que ser modificada, como todas as outras. Como no decorrer de toda a história da língua portuguesa, toda hora se mudam regras, não é? Se mudam regras. Claro que, às vezes, são regras mais profundas no tocante às estruturas. Quando são mais profundas no tocante às estruturas, aí há reações maiores, como a que nós estamos vivendo agora. Muito bem, esta é a razão para ser favorável à metamorfose, permitir a metamorfose da língua e das línguas, não é? Usar a língua inclusiva para que, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar regra, e nós vamos estudar as regras, como estudamos hoje, as regras antigas da língua portuguesa, aquelas regras que já caíram em desuso, nós vamos usar daqui a 50 anos, vamos estar falando antigamente, era, que mudou, e ninguém vai nem sequer questionar, nossa, mas como é que pode, né? Que coisa esquisita. Pronto, é assim que funciona. Muito bem, desta forma, eu tratei o assunto da língua inclusiva, explicando por que da minha favorabilidade. Eu não tenho que ser favor ou contra, porque isso acontece querendo eu ou não. Mas pronto, o caso aqui da minha favorabilidade ao uso da língua inclusiva, né? Porque, obviamente, favorável ou não favorável, esse é um fenômeno que vai além de eu ser favorável ou não favorável, né? Se eu conheço, se eu souber como se dá, como funciona essas estruturas sociológicas, antropológicas, históricas, eu vou perceber que, ok, é um fenômeno, né? E que a contrariedade, ela está alicerçada, primeiramente, no preconceito, obviamente, e, claro, evidentemente, na concordância por ignorância, não é? Da perpetuação de regras, não é? Que já não refletem mais os anseios antropológicos da sociedade. Mas como, claro, sempre há uns atrasados, sempre tem na escola, tem os atrasadinhos, né? São assim, demoram mais para aprender as coisas, sempre tem os atrasados, né? Os que ficam assim demorando mais, né? Repetem um ano, aquelas coisas todas. Pois exatamente o que acontece na civilização também. Tem os repetentes, né? Que ficam repetindo o mesmo ano.
e ali ficam, né, ruminando, que nem vacas, que nem boi, vaca fica ruminando aquela coisa, né? Quando o mundo está mudando, e às vezes são por mecanismos de defesa, com certeza, basta ver essas pessoas e analisar por que elas defendem esse posicionamento, sejam homens ou mulheres. Obviamente que existe ali uma situação de manifestação de medo, qualquer coisa, inconsciente, é óbvio, eu não tenho medo de nada. É óbvio que eu estou falando de medos inconscientes, que precisam ser mostrados de maneira mais cirúrgica. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Essa coisinha aqui, isso aqui está acontecendo aí. Aí já acontece, a coisa muda um pouco de figura. Pronto, desta forma, acho que deu, né? Fiz o programa de hoje. Muito bem, vamos lá. O que é que tem que fazer agora? A despedida. E a despedida é dar likes e subscrever. As duas coisas. A mais importante é dar likes e subscrever. Subscrever e dar likes, 3 coisas, né? Facebook, meu, Andy Wagner, e da Rádio Transforma. YouTube, meu, Andy Wagner, e Rádio Transforma. E o que mais? Instagram, meu, e Rádio Transforma. Likes e subscrições. Tá bem? Pronto, é isso. Um grande beijo. Até o próximo Conta-me Coisas. Tchau, tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me Coisas, na Rádio Transforma.